Rolhas de cortiça. Será que são aí as vilãs ou são as mocinhas do consumo de vinhos aqui no Brasil e no mundo, né? Vamos aí entender um pouquinho mais sobre as características das rolhas de cortiça e também de outras formas aí de se vedar uma garrafa, como a rolha de screw cap e a rolha sintética. Meu nome é Wesley Moreira e hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre todas essas rolhas. E se você tem um pouquinho de receio ou um pouquinho de preconceito de comprar aquelas garrafas de vinhos que são fechadas aí com screw cap ou com rolha sintética, não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque hoje a gente vai esclarecer muitas das dúvidas e quebrar aí alguns mitos que existem no mercado, ou se você conhece algum amigo que tem um pouco de preconceito ou tem muito preconceito com outras formas de vedação de vinho, não deixe de mandar o link desse vídeo para que ele possa assistir e aprender um pouquinho mais sobre as diferentes características, né, de cada uma dessas rolhas. Bom, antes da gente falar sobre elas, vamos entender aí qual é a principal função da rolha na garrafa. Bom, a principal função é de vedar a garrafa de vinho, né, para que ela possa então ser comercializada, transportada até o momento do consumo. Essa é uma das suas principais funções. A outra função é inibir o contato do vinho com o oxigênio, uma vez que o vinho, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele de imediatamente inicia um processo de oxidação. E essa oxidação acidental ou um excesso de contato com o oxigênio vai ser prejudicial para o vinho, isso para todos os vinhos. Porém, tem alguns vinhos que se beneficiam do contato com o oxigênio quando este é numa quantidade bem pequena, que nós chamamos de microoxigenação, tá? Isso porque essa microoxigenação ajuda a quebrar as partículas de aromas, fazendo com que novos aromas, novos compostos aromáticos sejam formados então dentro do vinho, que são aí os aromas terciários. Num outro vídeo eu falo sobre essa parte de desenvolvimento aromático. E ele também ajuda a polimerizar todas as moléculas fenólicas e antocianinas do vinho, fazendo com que os taninos fiquem mais macios, a acidez também vai ficar macia, o vinho vai evoluir aí com o passar do tempo, ficando então mais maduro até chegar ao ponto em que ele começa a ficar decrépito. Estas são as ações da microoxigenação. Porém, não são todos os vinhos que vão se dar bem com a microoxigenação. Tem alguns vinhos que preferencialmente não vão se dar bem com a microoxigenação, vai ser melhor se ele for consumido antes de ter contato com essa microoxigenação, ou que essa microoxigenação não faça aí nenhuma reação muito bruta no vinho, tá bom? Bem, agora que nós já sabemos aí as principais funções das rolhas, vamos falar um pouquinho sobre elas. Bem, rolha de cortiça, como ela é produzida e aonde ela é produzida. A rolha de cortiça, ela vem de um carvalho chamado de sobreiro. Esse carvalho, ele é uma árvore não muito alta e de casca muito espessa, muito grossa. O principal país produtor é Portugal. E dessa casca mais grossa é que se extrai então as rolhas de cortiça. De todas as formas que nós temos de vedar uma garrafa de vinho, a rolha de cortiça ainda é a mais eficiente. E isso é inegável, né, que a rolha de cortiça ela faz de fato um grande trabalho. Quais são os seus pontos positivos? Ela é 100% natural, ela é extremamente macia, né, e a sua consistência faz com que ela se adapte bem ao gargalo da garrafa, fazendo com que este molde faça com que ela entre com uma certa pressão e assegure ali que o vinho não vai vazar e não vai ter um contato excessivo de oxigênio do vinho com o oxigênio. Outro ponto positivo é a vida útil da rolha de cortiça. Ela consegue aí ter uma vida útil de várias décadas, então este também é um ponto
positivo muito importante da rolha de cortiça. Outro ponto importante, a rolha de cortiça, ela permite ao vinho uma microoxigenação, que fica na casa aí de 1 miligrama de oxigênio ao ano. Pode ser muito pouco, e de fato é muito pouco, mas quando pensamos em vinhos que vão envelhecer por 5, 7, 10, 15, até 20 anos na garrafa, ele vai ter aí durante esse tempo um acumulado de microoxigenação, e aí sim essa microoxigenação vai fazer toda a diferença para a polimerização das moléculas de aromas e de todas as alterações dentro do vinho, fazendo com que ele evolua e fazendo com que ele amadureça, vamos dizer assim, de uma forma saudável. Estes são os pontos positivos. Pontos negativos da rolha de cortiça. Preço, que é muito cara. Então uma rolha de cortiça, em alguns, dependendo da sua qualidade, ela pode custar mais cara que o próprio vinho, tá? Este é um dos pontos negativos. Segundo ponto negativo, que eu acho que vale menção, é a questão do bouchonnet, que é uma contaminação da rolha, que a sigla é TCA, o nome é bem grande, né, mas é conhecido mundialmente por bouchonnet, que é uma contaminação da rolha, e essa contaminação ela passa para o vinho. Apesar dela ser um pouco rara, ela contamina em uma média de 1% dos vinhos. Não é tão grande, mas vira e mexe a gente pega uma garrafa que está contaminada com bouchonnet, então isso acaba criando aí algum impacto no mercado, principalmente quando pensamos em centenas de milhões de garrafas de vinho. Então acaba se criando aí um número que deve ser levado em consideração. Para o consumidor isso afeta pouco, porque, enfim, o consumo fica aí em torno aí de uma garrafa por semana, 2 garrafas por semana. Aqui no caso do Brasil a gente está em 2 garrafas por ano, né? Então o consumo ainda é baixo, mas enfim, em termos de consumo afeta pouco, mas de alguma forma afeta também a questão do bouchonnet. Rolha sintética, suas principais características e pontos positivos. De características, ela é muito parecida com a rolha de cortiça original, então isso acaba criando aí um bom apelo comercial. Ela também possui uma boa textura, né, embora ela não consiga aí ter o mesmo tempo de vida, vamos dizer assim, de trabalho, como tem a cortiça. A cortiça consegue ficar bem aí, atuar bem com a garrafa de vinho durante décadas. A rolha sintética já não consegue ter uma durabilidade eficiente tão grande. Mas bom, ponto positivo, muito parecida com a rolha de cortiça. Outro ponto positivo que faz toda a diferença, o preço. Ela chega a custar até 60% a menos que uma rolha de cortiça natural. Outro ponto positivo, pode ser aberta com o mesmo abridor e com todas as regras de etiqueta que pede o serviço do vinho, vai ser aplicado para abrir uma rolha, um vinho tampado com a rolha sintética. Qual é o ponto negativo? Preconceito. Muitas pessoas ainda têm receios de beber vinhos que estão tampados com a rolha sintética. Outro ponto negativo, ela não é boa para vinhos de guarda, tá? Não é boa e também não é utilizada para vinhos de guarda. Até falando sobre vinhos de guarda, hoje a gente pode dizer aí, afirmar com muita segurança que de 90 a 95% de todo o vinho consumido e produzido no mundo, ele é consumido antes dos 3 anos do seu lançamento, ou seja, ele é consumido ainda jovem. Então, de 5 a 10% de todo o vinho que é produzido no mundo, que são vinhos produzidos para guarda, para envelhecimento. Então, pensando nisso, esses 5, 10% que são vinhos que têm, de fato, necessidade de usar a rolha de cortiça.
O restante dos vinhos não há nenhuma necessidade técnica para serem fechados com a rolha de cortiça, porque eles não vão se beneficiar da microoxigenação, não vai fazer nenhuma diferença. Nos vinhos de guarda, essa microoxigenação vai fazer toda a diferença. No restante dos vinhos, não vai fazer diferença nenhuma. Qual é a diferença que de fato faz? No preço. Muitas vezes o importador, ao fazer a importação, ao escolher o vinho para importar, muitos produtores oferecem essa possibilidade do importador escolher qual rolha ele quer usar. Se ele quer usar uma rolha de cortiça ou ele quer usar uma rolha sintética. E ao optar por uma rolha de cortiça, o vinho vai ficar mais caro. Então, na gôndola, um vinho que era para custar, tampando com rolha sintética, que era para custar em uma média dos seus R$50, R$55, com a rolha de cortiça, ele vai custar uma média de R$58 até R$65. Então ele tem um aumento considerável aí no custo. Isso porque muitas vezes essa rolinha aqui custa bem caro e esse preço quem paga é o consumidor. Então a gente precisa ficar ligado neste aspecto. Outra rolha que nós encontramos bastante por aí e que já sofreu muito preconceito, tadinha, screw cap. Já sofreu muito preconceito. Muita gente fala, vinho de tampa de rosca eu não quero, é vinho vagabundo, é vinho simples. Pessoal, não tem exatamente nada disso. Rolha de screw cap faz muito bem o seu trabalho, que é de vedar o vinho. E isso ela faz muito bem, inclusive até já está sendo desenvolvido alguns forros de screw cap que permite ao vinho uma microoxigenação, fazendo com que ele possa aí ser envelhecido durante muitos anos com a rolha de screw cap, né? Principalmente australianos e neozelandeses estão fazendo vários testes com essa rolha, inclusive a Penfolds australiana, que é uma das principais vinícolas boutiques da Austrália, fez inclusive alguns testes utilizando a rolha de cortiça com um forro que permite uma microoxigenação para o vinho. Pontos positivos para a screw cap: extremamente fácil de abrir, basta girar a garrafa, basta girar a rolha com a cápsula e tudo, para que ela então quebre o lacre e você possa então desrosquear a tampa e abrir o vinho e servir. Não tem necessidade de abridores, então isso facilita bastante no momento de abrir e também no momento de fechar. Se você não consome o vinho inteiro, você fecha, volta para a adega ou volta lá para a sua geladeira, é fácil de guardar. Outro ponto positivo: assim como as rolhas sintéticas, ambas os vinhos podem ser guardados de pé. Isso facilita bastante porque economiza espaço dentro da nossa adega, na nossa casa, dentro do nosso estoque e também para a estocagem dentro dos supermercados e lojas que vão ganhar mais espaço estocando seus vinhos de pé. Isso faz com que o custo de estocagem diminua e com o passar do tempo isso também vai fazer com que o vinho custe mais barato. Então comece a pensar sobre isso. Pontos negativos da screw cap: apelo comercial. Em pleno século XXI tem muita gente que tem preconceito de beber vinhos fechados com screw cap. Então assim, galera, esqueçam os preconceitos, tá? Essas tampas fazem o trabalho delas muito bem feitinhos, que é de vedar a garrafa, para que a gente então possa consumi-los de forma saudável. Não há nenhum problema com essas menininhas, pelo contrário, elas só oferecem aí pontos positivos porque elas ajudam a diminuir o preço do vinho. Essa é a ideia de que vinho fechado com screw cap ou com rolhas sintéticas são vinhos de baixa qualidade. Isso é mentira. Pode até acontecer o contrário, viu? Pode até ser que você compre aí um vinho de R$50, se está um preço hipotético. A gente pega dois vinhos de R$50, um fechado com rolha de cortiça. Eu vou pegar esse aqui que está sem marca, assim fica mais fácil. Um fechado com rolha de cortiça e o outro fechado com screw cap.
ou com rolha sintética, muito provável que o vinho de R$50 fechado com screw cap ou sintética seja de maior qualidade que o vinho fechado com rolha de cortiça. Isso porque no momento da importação, esse carinha aqui custou bem mais barato para o importador, que conseguiu vender para o lojista num preço mais baixo, e esse lojista colocou sua margem e vendeu a R$50. Esse carinha fechado com a rolha de cortiça teve um preço mais alto, então na hora que o produtor vendeu isso para o atacadista colocou sua margem para chegar nos R$50, ou seja, ele provavelmente é um vinho bem mais baratinho, né? O importador teve que vender esse vinho num preço mais barato para o atacado, e o atacado colocou a sua margem e chegou nos R$50. Então isso pode acontecer, não estou dizendo que acontece sempre, mas pode acontecer. Bom, espero ter ajudado nessa compreensão sobre a importância aí das rolhas sintéticas, das rolhas de cortiça, da screw cap, para que você aí possa apreciar melhor os seus vinhos. Se você tem aí algum assunto que você gostaria que eu falasse, que eu explicasse um pouquinho melhor, manda aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para poder deixar bem explicadinho para você aí, tentar te ajudar e tirar suas dúvidas. E é isso. Bebam vinho, saúde!